Glória a Deus. Você que tem e trouxe a sua Bíblia, abra comigo no Salmo 100. Salmo 100 é bastante conhecido. E nós vamos falar a respeito desse salmo hoje. Salmo 100. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Amém. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aleluia. Servi ao Senhor com alegria e apresentai o cativeiro com canto. Glória a Deus. Sabeis que o Senhor é Deus. Sim, ó Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez como seu e ovelha do seu passo. Glória a Deus. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com ação de graça, ou com hinos, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Caramba, hoje nesse tempo está uma bênção, mas Deus é o controle. Amém? Queridos, esse salmo é um salmo bastante conhecido. É um salmo de louvor. É um salmo que nos traz reflexão de algumas coisas. É um salmo bem curto, mas ele fala muito aos nossos corações. É um salmo pequeno, mas ele fala demais. E nós lemos aqui, começamos a leitura desse salmo, dizendo, o salmista dizendo: celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar ao Senhor. Você celebrar ao Senhor é mais do que você cantar, é mais do que você bater palma, é mais do que você falar alguma coisa. Você celebrar ao Senhor é você dar a Ele tudo aquilo que Ele merece. Glória a E o Deus. que Ele nos merece? O nosso melhor. Amém. Deus merece 100% de nós. Glória a Deus. Quando nós celebramos alguma coisa por aí, nós celebramos sempre coisas boas. Ou você já viu alguém celebrando coisa ruim? Não, eu vou fazer uma festa porque meu pai morreu. Vou fazer uma celebração aqui porque eu era um empresário, tive tudo que eu falei e quebrei. Vou celebrar porque aconteceu um desastre no meio da minha família. Você já viu alguém fazendo isso? Não. Ninguém celebra por essas coisas. A gente celebra por coisas boas. Vamos celebrar aqui porque hoje eu consegui conquistar minha casa. Eu vou celebrar aqui porque hoje a salvação entrou na minha casa e meu esposo aceitou Jesus. Eu vou celebrar aqui porque eu tenho certeza da minha salvação e eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Nós celebramos coisas boas. E o salmista está dizendo isso para nós: celebrar com júbilo, celebrar com alegria. Júbilo é mais do que alegria. Glória a Deus. E ele fala: olha, você precisa celebrar ao Senhor com alegria, com tudo que você tem dentro de você, que te remete a uma coisa boa, porque o maior motivo para você celebrar é Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para ter tirado a salvação. Esse é o maior motivo. Nós celebramos por coisas materiais, por coisas que nós conquistamos, isso é bom também, mas o maior motivo para celebrarmos é o fato de nós recebermos através do sangue de Jesus a oportunidade de vida eterna. Glória a Deus. E o salmista continua dizendo: olha, celebrar com júbilo ao Senhor, só os cristãos estão sentados dentro da igreja. É isso? É isso que você tem? Não é não? É muito diferente. Celebrar com júbilo ao Senhor, só aqueles que estão andando na caminhada com Cristo. O salmista
moradores da terra. O salmista está falando: olha, todo ser que respira, celebra ao Senhor. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Porque todo ser que respira, só respira porque Deus deu oportunidade de respirar. Amém. Quando ele fala: olha, todos os moradores da terra devem celebrar ao Senhor, ele está falando: olha, você precisa se alegrar só pelo fato de pela manhã você abrir os seus olhos e poder levantar da sua cama. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Esse já é o motivo para você celebrar o dia inteiro. Amém. Pastor, mas você não conhece a minha vida, você não conhece a minha família, né? Eu acordo de manhã, ó, já está quebrando em casa, a situação é difícil, é um arrumando confusão aqui, é o outro reclamando ali. O salmista fala para você celebrar o júbilo ao Senhor. A palavra de Deus fala: em tudo dá graças. Amém. A situação está difícil, dá graça. Amém. A situação está complicada, dá graça. Amém. E como é que você vai dar graça? Celebrando a Cristo. A melhor maneira que você tiver, com o melhor que você tem. Pastor, não sei cantar, a minha voz é ruim, eu canto mal demais, eu sou desafinado. Deus não está preocupado com a sua afinação, Deus está preocupado com o seu coração. Glória a Deus. Deus não está preocupado se você não sabe cantar. Você pode melhorar isso? Pode. Você pode buscar melhorar e aperfeiçoar isso? Pode. É bom se você conseguir fazer, é ótimo você fazer isso. Mas Deus está mais preocupado com a forma como você o adora, como você celebra Ele, do que propriamente como isso sai para outras pessoas. Você não precisa ser um exímio cantador para adorar a Deus. Você não precisa ser um exímio músico para adorar a Deus. Você precisa ser um exímio músico, porque a palavra de Deus fala que quando você tocar, você precisa, além de tocar, tocar bem. Então você precisa se aperfeiçoar. E a Bíblia também fala que nós temos que fazer o melhor para Cristo. Se nós podemos dar o nosso melhor para Ele, nos aperfeiçoando, melhorando a nossa forma de chegar a Ele, isso é excelente fazer. Mas não é por causa que ainda nós não atingimos esse grau técnico que nós vamos deixar de adorar a Deus da forma que Ele precisa ser adorado. Se fosse assim, então os mundos não poderiam adorar a Deus, porque eles não fazem. Pastor, é mesmo, né? Pessoa que é mudo, como é que ele faz? Será que ele adora a Deus? Claro que adora. A Bíblia diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Os animais adoram ao Senhor. As plantas adoram ao Senhor. Tudo que existe adora ao Senhor. E muitas vezes nós, os seres humanos, a maior criação de Deus, ou a criação mais perfeita de Deus, não estamos dando a Ele a devida adoração que Ele merece. Tudo é motivo para nos tirar do fogo, para nos desviar da nossa caminhada. Ah não, hoje eu não estou na igreja, não está muito frio. Ah não, hoje está calor demais, não dá para ir. Não, na igreja está difícil, chega lá, está muito calor, e fica aqueles irmãos todos chegando perto da gente, colando, não. Ah não, hoje está frio demais, está gostoso ficar aqui debaixo da cobertinha. Tá bom que eles vão ficar debaixo da cobertinha. Mas quando você deixa de vir à casa do Senhor por algum motivo desse, você está deixando de dar ao Senhor a adoração que Ele merece, a celebração que Ele merece. Sabe por quê? Porque se você acordar na sua casa e estiver caindo granizo e está no seu horário de trabalhar, você tem que sair e trabalhar seguido. É ou não? Sim. Verdade. Não é o nosso caso aqui, mas se estiver nevando, você vai ter que ir embaixo direto. Sim. Ou você vai ter desconto lá no seu salário, vai ser chamado a atenção pelo seu chefe. Porque é das nossas coisas, ou as coisas que são a nossa obrigação de fazer aqui nessa terra, nós nos esforçamos e fazemos, temos que fazer, querendo ou não,
para Deus, muitas vezes nós deixamos de fazer porque inventamos 1001 desculpas. Não, eu acordei hoje com o meu nariz correndo, eu não posso sair de frio não, sair para a igreja não, porque senão eu vou piorar. Para ir para trabalhar você pode. Pastor, mas se eu não for trabalhar eu não recebo. E vindo à igreja buscando o Senhor, você não recebe não. Você recebe muito mais do que você recebe lá no seu trabalho. Glória a Deus. Porque se Ele não te der força, e se Ele não te abençoar, nem trabalho você vai ter. Se Deus não estiver olhando para nós como olhar de misericórdia, nós não iremos sequer levantar da nossa cama de manhã. Mas muitas vezes a gente valoriza muito mais aquilo que Ele tem nos dado do que aquele que nos dá. Tem muita gente por aí falando sobre prosperidade, sobre buscar a Deus para que você receba as coisas. A Bíblia diz isso: se me ouvirdes e obedeceres a minha voz, comereis o melhor dessa terra. Está na palavra, na invenção. Mas isso não deve ser o nosso foco. O nosso foco não é barganhar com Deus em estar na presença dEle e Ele nos dá aquilo que nós queremos. O nosso foco é buscar a Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Só que tem gente invertendo, tem gente querendo buscar a Deus só para ganhar. O receber, o ganhar é consequência. É pelo amor e a misericórdia de Deus, mas nós não devemos fazer isso. Hoje a premissa é do diaconato. Está a cargo do diaconato. Glória a Deus. E o diaconato é um departamento da igreja que tem a missão exclusiva de servir. Amém. Glória a Deus. Se você está pensando em ir para o diaconato só para colocar um terno ou uma roupinha bonita e ficar em pé ali chamando a atenção, fica sentado aí onde você está. Porque o diaconato chama serviço. Amém. Glória a Deus. Serviço. Amém. E olha o que o salmista fala aqui no versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Não é só servir. Só servir não agrada a Deus. Muitas vezes você serve o seu patrão lá na sua empresa contrariado, porque você não quer fazer aquilo, mas você é obrigado a fazer por causa da função que você desempenha lá. Mas aqui, no serviço do Senhor, você precisa fazer com alegria. Glória a Deus. Quando você sai da sua casa para vir à igreja servir ao Senhor, você tem que sair da sua casa com alegria. Glória a Deus. Por pior que esteja sendo a situação que você está vivendo, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Aleluia. Se não for com alegria, com o coração alegre, feliz, por estar servindo ao Senhor, não vale de nada. Não, pastor, então, o senhor está falando isso de diaconato, né? Então, diáconos, prestem atenção aí. O pastor está falando para vocês, não, estou falando para a igreja do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque apesar do diaconato ter a missão de servir, servir é algo que foi determinado para todos os cristãos que estão sobre essa terra. O maior servo que já passou por essa terra chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque Ele serviu a todos enquanto Ele esteve aqui, para nos ensinar que nós devemos fazer isso. Jesus andava pelas cidades e quando tinha alguém necessitado, Ele estava pronto a ajudar. E o que é que nós temos feito? Como é que nós temos feito quando nós temos agido com relação ao servir?
Alguém chama você, olha, eu preciso de você, nós vamos fazer um trabalho aqui na igreja, eu preciso de você, preciso da sua ajuda. Oh, felizmente nessa data eu não posso, tranquilo. Nós temos nossos compromissos, temos as nossas obrigações. Aí passa o tempo, outro evento, outra coisa, a pessoa chega perto de você, estou precisando de você para ele fazer. Ó, dessa vez eu não vou poder te ajudar, fica para a próxima. Você conhece alguém assim? Responde, só pensa. Só pensa. Ou então, você chama alguém para vir te ajudar no trabalho que é feito na casa de Deus, e a pessoa fala, não, pode contar comigo, eu estou lá, tal hora eu chego lá, e você chega aqui, senta ali, fica esperando e nada da pessoa chegar. Aí depois ela chega no ficou mais esfarrapado do mundo, estava com dor no cabelo, deu para mim, você vai poder dessa história. Estava com dor no cabelo, não deu para mim. Ou então vem, só que chega aqui, na testa dela está escrito má vontade. Veio só por obrigação, porque combinou, não, se eu não for, o pastor vai brigar comigo, o meu líder vai brigar comigo, o irmão vai brigar comigo, então eu vou lá, mas eu não estou com um pingo de vontade de sair daqui de casa para ir lá fazer, então não vem, porque se você não vier com alegria para fazer a obra de Deus, é melhor que você não faça. É com alegria. Amém. Pastor, mas tem dia que eu estou para baixo, eu estou derrubado, eu estou só um pó. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Você quer se manter forte? Ande e faça a vontade daquele que pode dar força. Não é ficando lá na sua casa que você vai se fortalecer. Não é sentado na frente da televisão que você vai se fortalecer. Não é arrumando a sua casa e deixando tudo limpo no horário que você deveria estar aqui servindo ao Senhor que você vai se fortalecer. Jesus chega na casa de Marta e Maria. E quando ele entra lá, Marta está lá, arrumando a casa, preocupada, e limpa, e faz isso, e faz aquilo, e passa pano. Ela não passou aspirador que não tinha, mas estava lá limpando a casa dela, dando um grau. E Maria lá, ó, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensinamento. Quem você quer ser? Marta ou Maria? E Maria, lá sentada, e Marta, além de estar limpando tudo, ela chega perto de Jesus. Ô mestre, dá uma ideia da Maria aí, porque eu estou ralando aqui, como uma doida, e ela está aí sentada a fazer nada. Aí Jesus vira para Marta e fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos morrer. A casa que nós limpamos e ficamos limpando e deixando ela brilhando vai ficar aí. E muitas vezes a outra pessoa não vai fazer aquilo que nós fazemos da mesma forma que nós fazemos, não vai dar valor. O carro que nós ficamos alisando aí todo dia, com a panelinha lá limpando, vai ficar aí e vai acabar. Mas para onde é que vai a nossa alma? Para onde é que nós vamos? Qual a parte que nós temos escolhido? A de ficar dando valor e valorizando coisas que não têm de ser valorizadas, ou de ficar assentado aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, nos preparando para morar no céu? Servir com alegria. Faça o que você tiver que fazer lá fora. Mas na hora que for o momento do seu momento com Deus, o seu momento de comunhão com Deus, esquece tudo que está lá e se entregue para Ele. A Bíblia diz que, se possível for, entra no seu quarto, fecha a porta e fica lá. Você e Deus.
que a Bíblia fala isso? Porque ser fechado lá dentro do carro, você não vai estar vendo e não vai estar preocupando com as outras coisas que estão à sua volta. Servir ao Senhor com alegria é muito mais do que simplesmente vir na igreja, cantar, bater palma e ir embora para casa. É muito mais do que isso. Alguém chega lá, levanta a mão lá do mundo. Já traz um copo d'água para mim aqui. Aí já vai lá, pega o copo d'água. Fulano enjoar demais quando eu pedir água. Você pode, tá doido, tomação de água, toma aqui. Está servindo com alegria? Não. Mas aí a mulher não falou, já vai se contar comigo. Vai lá, pega o copo d'água, tá aqui, se você quiser, mas só se me chamar. É assim que funciona. Porque o reino de Deus ele tem que ser feito com alegria no coração. Porque é Ele que nos dá tudo, é Ele que faz tudo por nós. E nós temos que entender que sem Ele nós não somos nada, nós não fazemos nada. Nós temos que servir o nosso irmão, servir a nossa casa, servir a nossa família, servir aos nossos vizinhos, servir a todos com alegria. Tem gente que pega essa parte da Bíblia aqui e abusa. Também tem. Vamos ser sinceros. Não, fulano é crente, tudo que eu pedir ele vai fazer. Não é bem assim. Porque nós somos servos do Senhor, somos fiéis a Cristo, mas não somos bons. A Bíblia diz, isso não sou eu, está escrito na Bíblia, que você, quando chegar em um lugar e não for bem recebido, você chega lá, ó, bate a poeira no pé e dá a língua, vai embora. Por que a Bíblia fala isso? Porque nós não somos burros e não devemos ser burros. A Bíblia fala que nós temos que ser mansos como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Nós temos que ter discernimento de quando as pessoas estão realmente necessitando da nossa ajuda ou elas estão tentando nos explorar. Sim. Porque não é isso que nós temos que fazer, sermos explorados pelas pessoas, nós temos que servir. É diferente. E quando nós nos prontificarmos para servir, nós temos que servir com alegria. Ah, não, o pastor me chamou lá hoje para poder trocar as lâmpadas lá da igreja. Isso é um negócio muito perigoso. Vou ter que subir no andaime, é muito alto. E eu vou lá não. Porque se eu fosse lá, se eu fosse fazer isso para qualquer outra pessoa, eu iria cobrar para isso lá na igreja, pastor, não vai me dar nada. É só para ajudar. E eu não posso não, porque senão isso é perigoso demais. Estou aqui não. Você não está fazendo o pastor. O pastor te chamou, porque ele é o administrador dessa casa. Mas você está fazendo isso para a obra de Deus. E aquilo que você faz para a obra de Deus, mesmo se você não tiver recompensa financeira, você pode ter certeza que lá no céu vai ser colocado uma pedra no seu corpo. O seu galardão está sendo preparado. Eu falei da igreja, mas não é só na igreja não. Você precisa servir com alegria a todos. Nós começamos lendo o versículo lá, celebrar e contribuir ao Senhor, todos os moradores da terra, é todos. Servir ao Senhor com alegria é para todos. Não é só para quem está dentro da igreja. O mundo, infelizmente, não tem servido a Deus porque não tem se atentado a isso e não abre os seus olhos para isso. Mas nós que temos essa visão e conhecimento dessa palavra, nós temos que ter alegria em servir ao Senhor e aos nossos irmãos.
Você está lá ajudando, fala: Senhor, eu estou fazendo aqui, nem sei por que eu estou aqui, eu nem sei por que eu estou fazendo isso, mas eu quero te adorar, porque eu estou fazendo aqui, eu sei que o Senhor está vendo, o Senhor está fortalecendo o meu espírito. Aí você começa a cantar: a alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Se a alegria do Senhor é a sua força, por que você está triste em fazer as coisas que você precisa fazer? Se é Deus que está te movendo, se é Deus que te dá força, se é Deus que te chama, faça com alegria. Cante. Está lá lavando a louça lá na sua casa, vai lavando a louça cantando: como Maria. Está varrendo a casa lá, vai varrendo a casa e vai cantando. Porque quando você adora o Senhor, enquanto você canta o Senhor, a glória de Deus desce sobre a sua vida. Glória de Deus. Você quer chamar a glória de Deus? Comece a cantar. Eu não sei se você já teve essa experiência. Um dia que você não está legal, você está passando por um momento difícil, e de repente você vai lá e liga o rádio e começa a tocar uma música lá, daqui a pouco você está cantando aquela música e você começa a ser cheio do Espírito Santo, e o problema que estava na sua cabeça sai, você começa a esquecer. Deixa Deus agir, porque o louvor liberta. O louvor liberta. O louvor cura. O louvor sara a alma. Então cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor em todo o tempo. Continuando aqui: sabeis que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez como seu e ovelha do seu pasto. Muitas vezes nós falamos: eu recebi Jesus na minha vida, e a partir desse momento a minha vida mudou. Você recebeu Jesus coisa nenhuma. Quem te recebeu foi Jesus. Porque nós não merecíamos ser recebidos por Ele, mas Ele nos recebeu. Nós não aceitamos na nossa vida, mas antes de nós aceitarmos Ele na nossa vida, Ele nos aceitou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Ele nos recebeu primeiro, porque nós estávamos tampados por uma capa de pecado. Nós estávamos tampados por um lamaçal, estávamos sem ser vistos, igual uma pedra de diamante fica lá no meio dos escombros. Ela está lá no meio e ninguém está vendo nada. Isso aí é só pedra, é só cascata. Aí de repente alguém vai lá e pega aquela pedra, e começa a limpar, e começa a lapidar, e começa a tirar as quinas, e começa a tirar as arestas. Daqui a pouco aquilo vira uma pedra valiosíssima. E assim éramos nós valíamos muito pouco, mas Deus, na sua infinita misericórdia, através do seu ato de amor na cruz do Calvário, nos lapidou, nos formou, foi tirando as arestas, e hoje nós somos preciosos para Ele. Mas Ele não nos fez preciosos para nós nos supervalorizarmos. Ele nos fez preciosos para que nós pudéssemos servir aos outros. Glória a Deus. Deus te dá oportunidades para você aprender coisas. Não para você se vangloriar, porque você sabe demais, mas é para você abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Tem gente que aprende um pouquinho assim e a cabeça já cresce assim. Não, agora eu sei demais, porque eu sou um cara. Eu estudei, eu me esforcei, agora eu sei demais, e agora para mim tem conversa mais não. Para conversar comigo agora tem que ser só do meu livro para cima. Deus te deu sabedoria, Deus te ensinou, Deus te deu capacidade de aprender.
mas tudo o que Deus fez na sua vida deve servir para a glória dele. Glória a Deus. Para a glória dele. Amém. Se o que ele te deu custa caro, vai acontecer em ocasiões em que você vai ter que doar o que custa caro para você, para o seu irmão. Mas você pode ter certeza que você vai doar. Aquele momento pode até parecer que você está perdendo, mas você jamais vai perder quando você planta na lavoura de Deus. Amém. Jamais vai perder. Entrai pelas portas dele com graça e em seus atos com louvores. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua bondade estende-se de geração em geração. Deus está dizendo o seguinte: quando você servir da forma certa, quando você me buscar da forma certa, quando você se entregar para mim 100%, quando você se entregar para mim da maneira que precisa ser entregue, quando você chegar diante de mim com alegria, quando você servir os meus pequeninos com alegria, como se estivesse fazendo para mim, a minha bênção não vai alcançar só a sua vida, a minha bênção vai alcançar toda a sua descendência, porque a minha misericórdia se estende de geração em geração. Não é só para nós. O bem que nós fazemos reflete na nossa descendência, assim como o mal também. Mas nós estamos falando aqui das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, a bênção de Deus que está sobre mim, ela está sobre a minha família, está sobre aqueles que ainda hão de vir, e assim é com você. Glória a Deus. Mas para isso acontecer, você precisa servir ao Senhor com alegria, apresentando-se diante dele com cânticos, tendo certeza que Ele é Deus da sua vida, que Ele te escolheu, que Ele te determinou para isso. E aí você vai ver a bênção do Senhor se propagar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre toda a sua descendência. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nessa manhã, você veio servir ao Senhor com a sua presença. Você veio servir ao Senhor com o seu trabalho. Você veio servir ao Senhor com a sua premissa.